Deixa eu abrir o coisa da live. Vamos ver. Vamos ver se eu tô no ar. Eu não. Eu devia ter. Pô, não é mais fácil pegar o celular. Cadê Twitch? Vamos lá, testando o som. 1, 2, 3. Tá saindo suave. Só pra carregar. Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Sexto dia. Sexto dia lendo Franz Fanon. Pele negra, máscaras brancas. Demorei um pouquinho pra gravar de novo. Mas tamo aí. Vamos até terminar ele. Hoje eu tô de touca e de boné por quê? Dois motivos. Um é porque eu não cortei o cabelo recentemente, tá feio pra caralho. Outro é que a vela venceu, filhão. Lancei logo o ar-condicionado. Monstro. Ui, proletário venceu, né? Que não moro mais lá. Mas enfim, que vale é o sentimento. Bom, sexto dia lendo Nosso Pele Negra, Máscaras Brancas. A gente tinha terminado o capítulo do relacionamento, das questões de um relacionamento interracial, né? E agora vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 4, denominado. Puta, esqueci de encher minha água. Mas enfim, é assim mesmo. Denominado sobre o suposto complexo de dependência do colonizado. Eu não mostrei até agora, mas olha como são os capítulos. Eu acho muito bonito quando o texto é feito na página toda preta assim. Tem a capa do livro, parte de trás, acho lindo demais. Vamos lá. Sobre o suposto complexo de dependência do colonizado. Vamos entender do que ele tá, o que ele vai propor aqui nesse capítulo. Ele já começa com uma citação de um texto. Em qualquer lugar do mundo, não há desgraçado, linchado ou torturado que não seja eu também, assassinado e humilhado. Caralho. Amy Cesare. E os cães deixaram de ladrar. Vamos falar um pouquinho já dessa primeira citação. E ele tá falando que não só de uma questão da situação de um povo de um povo que é oprimido, mas também de como ele se vê nessas pessoas, nesse povo oprimido. Que além de ele se vê como igual, não se vê como maior, ele ainda ter essa empatia para com os quais passam pelas mesmas coisas que ele. Isso é o Fanon citando esse texto do Amy Cesare, que é um autor que eu não conheço. Agora, vamos pro texto dele, do nosso autor. Quando começamos este trabalho, possuíamos somente alguns estudos, de Octave Manoni, não sei quem é também, publicados na revista Psique. Questiono eu, ou imagino eu, que é de uma revista de psicologia, já que o Franz Fanon era psicólogo e tem o nome de Psique.
propusemos-nos escrever ao autor a fim de pedir-lhe que nos comunicasse as conclusões às quais havia chegado. Depois, soubemos que uma obra que reuniria suas reflexões estava em vias de publicação. Esta obra foi publicada. Psychologie de la colonisation. Psicologia da colonização. Vamos estudá-la. Legal, a gente já vai começar comentando uma obra que já tem a ver com o assunto que ele vai propor no capítulo. Bom, agora no viés psicológico, né? Antes de entrar em detalhes, há que se dizer que o pensamento analítico é honesto. Tendo vivido ao extremo, pensamento analítico... entendi. Tendo vivido ao extremo a ambivalência inerente à situação colonial. Aqui ele já falou bonito e eu não entendi nada. Vamos continuar. Manoni chegou a um entendimento infelizmente exaustivo demais dos fenômenos psicológicos que regem as relações nativo-colonizador. Aqui ele está falando que esse cara está estudando quais os fenômenos, ou seja, está estudando como funciona a relação entre um nativo e um colonizador. Para ficar no nosso contexto, mais ou menos, a relação da gente com Portugal, que é um nativo daqui, com o colonizador, que é Portugal. Ou em vias de, que nem, para ficar mais, naquela época, né, para ficar mais claro hoje em dia, tipo, a nossa mesma mentalidade que a gente tem com a Europa ou com os Estados Unidos, aquela mentalidade de como a gente se acha inferior em relação a um povo que na nossa cabeça é maior, é mais desenvolvido. Ou tem muito aqui com o Japão também, que é eu que vejo anime, tipo, o pessoal que vê anime também tem muito isso, achar que o Japão é uma sociedade muito maior, muito melhor, e etc, etc e tal. Falo bastante, né? Vamos lá. E leio pouco. A característica fundamental da pesquisa psicológica atual parece consistir na realização de certa exaustividade, mas não se deve perder de vista o real. Mostraremos que Manoni, mesmo tendo consagrado 225 páginas ao estudo da situação colonial, não compreendeu suas verdadeiras coordenadas. Quando se aborda um problema tão importante quanto o inventário das possibilidades de compreensão de dois povos diferentes, deve-se redobrar a atenção. Ele está apontando que o cara não prestou atenção em todos os detalhes quando fez a pesquisa dele, mesmo tendo feito mais de 200 páginas disso. Somos devedores de Manoni, por ter introduzido no processo dois elementos cuja importância não deveria mais passar despercebida. Uma análise rápida parecia ter afastado a subjetividade desse domínio. O estudo de Manoni é uma pesquisa sincera, pois se propõe mostrar que não seria possível explicar o homem fora da possibilidade que tem de assumir ou negar dada situação. O problema da colonização comporta, assim, não apenas a intersecção de condições objetivas e históricas, mas também a atitude do homem diante dessas condições. Ele está dizendo o quê? E ele propôs duas coisas importantes e na pesquisa desse fenômeno, que é a mentalidade do colonizador com o nativo, ou do nativo com o colonizador também, e que nessa relação, não só as coisas objetivas, como posso dizer, não só a relação do colonizador com o nativo é importante, mas também o entendimento que o nativo tem daquela relação é importante também. É que nem ele fala, ó, não só condições objetivas e históricas, que é o quê? Não só a história da relação daqueles povos é importante, como também na cabeça daqueles agentes, daquelas pessoas no caso, a cabeça deles, o que acontece na cabeça deles também é importante para a pesquisa, para entender essa relação entre os dois. De modo similar, não podemos aderir à parte do trabalho de Manoni que tende a patologizar o conflito. Isso é, demonstrar que o branco colonizador tem por única motivação
o desejo de pôr fim a uma insatisfação, no plano da supercompensação adleriana. Talvez ele esteja tratando o povo branco como tendo esse impulso de uma necessidade de se. O povo branco. Ele está propondo que o povo branco tenha uma insatisfação com ele mesmo, e por essa insatisfação ele desconta no povo colonizado. E o Fanon está falando que não é por aí. Todavia, nós nos percebemos em desacordo com ele ao lermos essa frase. Lendo o que, Calabreso? Ô meu CNPJ, tô lendo Pele Negra, Máscaras Brancas do Fanon. Franz Fanon. Ué, é até difícil de falar o nome do cara. E fica à vontade. Primeira vez que você cola aí, né? Fica à vontade. Pra escutar, se você for fazer alguma tarefa, tamo junto. Eu vou lendo aqui e comentando a leitura. Vamos lá. Todavia, nome de branco. Pior que não, mano. Ó, esse cara aqui, se liga. Tem até a fotinha dele. Ó, esse mano aqui, ele foi um psicólogo lá da Argélia que mudou pra França, né? E ele começou a estudar como funciona a relação a relação dos negros na França. Então o que que eu tô, eu tô quase na metade do livro, então não entendi tudo ainda, mas o que consiste isso? Por que que o negro na França se vê como uma pessoa menor? Como ele sofre esse preconceito? E tem negros na França. A França, ela colonizou vários países, tá ligado? Tanto que na seleção da França, tu vê o... Como é que é o nome do cara? É Balotelli? Eu não sou muito ligado em futebol. Na seleção da França, tem vários jogadores negros, tá ligado? Então, eles colonizaram vários países negros. Por isso que na França, a, a quantidade de negros é grande. Geralmente são negros retintos, que é a pele bem escura mesmo. E só que eles sofrem muito preconceito. E aqui Franz Fanon já tá falando disso, tipo, na época muito atrás. Quando que ele escreveu esse livro aqui? Isso aqui faz tempo, e tipo assim, até hoje você vê que não mudou muita coisa. Eu não sei se aparece aqui quando foi escrito. Não, não aparece. Mas enfim, muito tempo atrás. Cadê a parte que eu tava, cara? E... Então, é interessante, nesse livro ele fala até com relações pessoais, tipo, como, por que que um homem negro geralmente quer se relacionar com uma mulher branca quer se relacionar com um homem, uma mulher negra quer se relacionar com um homem mais claro. Então ele aborda vários assuntos em questão de como funciona a mente de um povo que foi colonizado. E no caso na França, né, é o... Também tem esse detalhe, mas ele não se atrai pela mulher branca só por causa disso. Tem várias questões sociais aí, tá ligado? Ele vê como uma ascensão social, uma pessoa que tá, teoricamente, numa posição social melhor que a dele. Então envolve tudo isso, além da atração física, entendeu? Mas você tem razão. Vamos, ó, eu já me achei de novo aqui. Pá, 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 pá. Ó, todavia, nós nos percebemos em desacordo com ele ao lermos essa frase, entre aspas, o fato de um malgache adulto, não sei o que é malgache, isolado em outro meio, possa se tornar sensível à inferioridade do tipo clássico, prova de modo mais ou menos irrefutável que, desde a sua infância, existia nele um germe de inferioridade. Sendo bonita. Então, cara, é que nem. Você comentou que sendo bonita não tem jeito. Nossa relação com a beleza, até isso é construído, saca? Tipo, o que que a gente acha bonito. Geralmente é mulher branca, magra, olho claro e. Ou então, tipo, ruiva e não sei o que. Tem todo esse imaginário. Mas. Assim. Ele tá falando exatamente disso, saca? De como isso é construído também.
Ao ler essa passagem, sentimos algo emborcar. Tá comentando ele aqui sobre a fala do mano. E a objetividade do autor pode acabar nos induzindo em erro. Entretanto, tentamos fervorosamente encontrar a linha de orientação. O tema fundamental do livro, entre aspas, a ideia central é que o fato de civilizados e primitivos, entre aspas também, entrarem em contato cria uma situação particular, a situação colonial, fazendo aparecer um conjunto de ilusões e mal-entendidos, que apenas a análise psicológica é capaz de situar e definir. Ora, sendo esse o ponto de partida de Manone, por que ele busca fazer do complexo de inferioridade algo que antecede a colonização? Hum, que debate você tá falando? Hoje em dia tem debate pra cacete, né, naquele inteligência limitada. Então não sei do qual que você tá falando. Pá, pá, pá. Esse ponto de partida reconhece aí o mecanismo de explicação que, em psiquiatria, seria assim formulado. Dois pontos. Ih, mano, eu não manjo de Twitter. Fala pra tu que eu nem mexo. Bagulho de rede social, eu sou bem fraquinho mesmo. Mexo bem pouco. Hum, Há formas latentes de psicose que se tornam manifestas em decorrência de um trauma. No campo da cirurgia, dois pontos. O aparecimento de varizes em um indivíduo não deriva da obrigação que ele tem de ficar 10 horas em pé, mas de uma fragilidade constitutiva da parede venosa. O modo de trabalho é apenas uma condição propícia, e o perito revisor designado decreta que a responsabilidade do empregador é muito limitada. Aqui ele está dizendo o quê? Que esse autor, o Manone, ele está observando o fenômeno, mas não inteiramente. Ele dá o exemplo de que um cara que tem que trabalhar em pé por 10 horas, claro que ele vai ter varizes. Mas o médico, quando for olhar esse cara, ele só vai entender que o cara, ele vai conseguir descrever por que que uma pessoa tem varizes. Tipo, a resposta fisiológica para aquilo. Mas não, ele está deixando de ver, no caso esse autor, o motivo daquela patologia. Ele está falando da relação do colonizador com o colonizado e como ele está observando esse fenômeno. Esse Manone, que é o autor que ele está comentando, ele está vendo que ele está observando aquilo e como funciona aquela relação, mas ele está esquecendo de falar da relação histórica e de como funciona na cabeça daquelas duas pessoas. Ele está deixando isso de lado no lugar para explicar o que acontece ali realmente. Você comentou o quê? Debate, tá todo mundo falando disso no Twitter. Do Ian Neves, do Cala de Luta e do Humberto e do Chavoso. Então, eu vi que eles fizeram um episódio no As Ideias, né? Eu vi que teve um. Eu assisti, né? Teve um pouco de atrito entre os quatro. Porque eu acho que era natural ter esse atrito. Porque são pessoas de realidades diferentes e tentando se entender, né? Ali. Mas a questão do Twitter eu não sei o que rolou. Eu só vi o episódio mesmo. Mas pelo menos no episódio parecia que eles estavam se entendendo, né? Mas eu acho que é normal, tipo, são realidades diferentes. E eles estão lutando, teoricamente, pelo mesmo motivo, pela mesma coisa. Mas, como diz, são mundos diferentes que estão se encontrando ali. Vai ter conflito, não tem jeito. Bom, antes de abordar em detalhes as conclusões de Manone, gostaríamos de precisar nossa posição, de uma vez por todas. Afirmamos este princípio: uma sociedade racista ou não é. Enquanto não percebermos essa evidência, uma quantidade enorme de problemas será deixado de lado. Dizer, por exemplo, que o norte da França é mais racista que o sul
que o racismo é obra de subalternos e que, portanto, não concerne nem um pouco à elite, e a França é o país menos racista do mundo, tudo isso é típico de pessoas incapazes de refletir corretamente. Para provar que o racismo não reproduz a situação econômica, o autor nos lembra de que, na África do Sul, os trabalhadores brancos mostram-se tão racistas quanto os dirigentes e empregadores, por vezes até mais. Com o devido respeito, gostaríamos que aqueles que se encarregam de descrever a colonização se lembrassem de algo. É utópico verificar em que se distingue um comportamento desumano de outro comportamento desumano. Não queremos de modo algum encher o mundo com nossos problemas, mas gostaríamos de perguntar, de bom grado, a Manoni se ele não se dá conta de que, para um judeu, as diferenças entre o antissemitismo de Maurras e o de Goebbels são imperceptíveis. Ao final de uma apresentação de A Prostituta Respeitosa no Norte da África, um general disse a Sartre, entre aspas, seria bom que sua peça fosse encenada na África Negra. Ela mostra bem a que ponto o negro em território francês é mais feliz do que em seu cogênere americano. Fecha aspas. Penso sinceramente que uma experiência subjetiva pode ser compreendida por outrem, e não me agrada nem um pouco dizer que o problema negro é meu problema, apenas meu, e em seguida me pôr a estudá-lo. Mas me parece que Manoni não tentou sentir por dentro o desespero do homem de cor diante do branco. Eu me dediquei neste estudo a abordar a miséria do negro, tátil e afetivamente. Não quis ser objetivo. Aliás, a verdade é, não foi possível ser objetivo. Aqui ele está comentando o quê? Mais uma vez, a inadequação do cara quando ele estudou isso. Ele está falando que tem lugares, por exemplo, as pessoas comentarem que o norte da África, ou o norte da França é menos racista que o sul. Que nem tem nos Estados Unidos, que os caras comentam que o sul, ou o norte, sei lá, um lado do país é mais menos racista que o outro. Ele tá falando que não. O país é racista e ponto. Mesmo que seja em alguns lugares mais, outros menos, quem mora lá sofre da mesma forma. E quem for estudar esse fenômeno tem que ter essa empatia quando for estudá-lo. Deixa eu ver o que você comentou aqui. Tem branco na África? Tem, cara. É... Tem sim. Como, claro que a porcentagem é muito menor, mas com certeza tem. Que a gente tem esse negócio na cabeça de que a África ser um povo só e, tipo assim, achar que a África é um país e não um continente. Mas é gigantesco. Tem sim. Haveria, de fato, diferença entre um racismo e outro? Não encontraríamos aí a mesma queda, a mesma falência do homem? É que ele tá comentando exatamente isso. Tipo, não tem racisminho e racismão. Que nem o pessoal fala pecadinho e pecadão. Tudo é racismo, tá ligado? Quando ocorre. O Manone estima que o branco pobre da África do Sul detesta o negro, independentemente de qualquer processo econômico, ainda que possamos compreender essa atitude invocando a mentalidade antissemita. Entre aspas. Daí porque, de bom grado, eu chamaria o antissemitismo de esnobismo de pobre. Caralho, o cara era pesado, né? Pegar pesado, você é louco. Parece com efeito que a maioria dos ricos utiliza essa paixão mais do que lhes entrega. Tem mais o que fazer. Propaga-se comumente pelas classes médias, precisamente porque não possuem terra, nem castelos, nem casas, tratando o judeu como um ser inferior e pernicioso, afirma ao mesmo tempo que pertenço a uma elite. Fecha aspas. Poderíamos retorquir que esse deslocamento da agressividade do proletariado branco para o proletariado negro é, fundamentalmente, uma consequência da estrutura econômica da África do Sul. Ele tá falando do quê aqui? Que mesmo os dois sendo proletários, sendo trabalhadores, estando na mesma condição, o branco ainda possui racismo, ainda carrega racismo. E isso não é porque ele é uma pessoa ruim ou necessariamente porque ele
saca? É pela estrutura econômica daquele país. Nem aqui no Brasil que a gente vive. É, muitas pessoas que da mesma do mesmo quantidade de grana que você tem, mesma condição, ela tem pensamentos diferentes em questão de raça, de cor, de gênero. E isso não é porque ela é ruim, ruim ou porque ela é má por natureza, tipo, é questão da estrutura que a gente foi criado, sacou? A gente foi criado pra pensar assim. Você comentou, racismo é só com o negro? Então, cara, sim, eu creio que sim. Nunca ouvi falar de racismo com branco. O que é a África do Sul? Vamos lá. Um caldeirão no qual vim, não sei quantas, porra, 20, eu sou de humanas, peraí. 2.530.000 e 300. Então japonês pode. Também não, cara. Tá louco? 2.530.000 pessoas e 300 brancos espancam e confinam 13 milhões de negros. Se os bancos pobres odeiam os negros, não é porque, como Manone, daria a entender que ele fala o quê? O racismo é obra dos pequenos comerciantes e pequenos colonos que trabalham muito, mas sem grande sucesso. Não. É porque a estrutura da África do Sul é uma estrutura racista. E nem aqui no Brasil. A maior quantidade da população é parda e negra. Mas você vai ver nos quem é dono de empresa, quem é rico, quem tem grana, nunca tem um negro lá, um pardinho, que nem eu assim, pardinho, meio branquinho. É sempre o cara branco, olho azul, velho, tá ligado? E não é à toa, não é porque, tipo, nasceu assim, é porque a estrutura foi feita pra ser criada. Pô, a estrutura foi criada pra ser assim. Pro negro, pardo, periférico, tipo, não ter acesso a esses locais. Ou imigrante, que nem você comentou dos japoneses, ou a questão do imigrante, que nem a liberdade, apesar que os imigrantes aqui no Brasil tiveram muita ajuda quando vieram. A Liberdade, que é o bairro lá de São Paulo, que tem que agora é considerado um bairro japonês, na verdade era um bairro de execução de escravos, tá ligado? Mas isso é apagado da história. Então, todas essas questões, a gente pensa que vem de agora, mas não, é uma coisa que é uma estrutura que é criada há muito tempo atrás, tá ligado? Que nem você comentou do Galo. Tinha uma estátua do. Como é que é o nome do cara lá que ele queimou? Borba Gato. Uma estátua do Borba Gato em São Paulo. Você conhece o Galo, né? Você falou dele. Então, um símbolo de uma pessoa que foi racista pra caralho e tava lá, tá ligado? Exposto como se fosse uma pessoa mó foda. Então, não é à toa que a gente tem esses pensamentos, tá ligado? Hum, Ó, outra citação desse cara que ele tá criticando. Negrofilia e filantropia são injúrias da África do Sul. Eles propõem separar os nativos dos europeus territorialmente, economicamente e no campo político, e permitem-lhes edificar sua própria civilização sob a direção e a autoridade dos brancos, mas com o mínimo de contato entre as raças. Propõem reservar territórios para os nativos e obrigar a grande maioria a morar neles. A competição econômica seria abolida, a um caminho seria preparado para a reabilitação dos brancos pobres, que, que perfazem 50% da população europeia. Não é exagero dizer que a maioria dos sul-africanos sente uma repugnância quase física diante de tudo que coloca um nativo ou uma pessoa de cor no mesmo nível que o seu. Para pôr fim ao argumento de Manone, lembremos que a barreira econômica provém, dentre outros fatores, do medo da concorrência e do desejo de proteger as classes dos brancos pobres, que formam a metade da população europeia, e impedir que caiam ainda mais.
Manoni continua. A exploração colonial não se confunde com as outras formas de exploração. O racismo colonial difere dos outros racismos. Aí ele já vai continuar no argumento dele, né? O autor fala em fenomenologia, psicanálise, unidade humana. Mas gostaríamos que esses termos assumissem um caráter mais concreto. Todas as formas de exploração se parecem. Todas afirmam sua necessidade com base em algum decreto, de ordem bíblica. Todas as formas de exploração são idênticas, pois se aplicam ao mesmo objeto, o homem. Ao querer considerar no plano da abstração a estrutura desta ou daquela exploração, mascara-se o problema capital, fundamental, que é o de restituir o homem a seu devido lugar. O racismo colonial não se diferencia dos outros racismos. O antissemitismo me toca em plena carne, eu me abalo, uma contestação aterrorizante me exaure, recuso-me a possibilidade de ser um homem. Não posso não me solidarizar com a sorte reservada ao meu irmão. Cada um dos meus atos implica o homem. Cada uma das minhas atitudes, reticências, cada uma das minhas covardias manifesta o homem. Parece-nos que César ainda ecoa. Ele está falando o quê? Tende-se a diferenciar formas de exploração. Não que isso seja errado necessariamente, tipo, a exploração contra o negro, a exploração contra a mulher, o antissemitismo, que é o preconceito contra o judeu. Então, claro que cada um tem suas histórias e são movimentos diferentes. Mas o Fanon está comentando o quê? Tem que ser levado em conta que são explorações. São atos de exploração que têm algo em comum. Todos, por objetivo, por objeto, têm como ponto final explorar outro homem ou outra mulher, né? Que no caso ele usa o homem de forma geral. Então, da mesma, o povo que é, como eu posso colocar isso aqui? O povo que é menosprezado, que é diminuído, que é maltratado em suas diversas vertentes, a mulher que é maltratada, o negro que é maltratado, o judeu, ou que nem está tendo a guerra do Israel e Palestina, os palestinos que moram lá na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Todos esses povos, eles é, podem construir a empatia um com o outro por sofrer a exploração de um outro povo, sacou? Então ele, como negro, tá falando que ele entende a luta do judeu contra o antissemitismo. Ele tá falando que, apesar de serem histórias e movimentos diferentes, todos eles são a exploração do homem contra o homem. Aí, me delonguei aqui, vai. Vamos agilizando, que já é meia-noite e 24. Quando giro o botão do meu rádio. Falei bonito, né? Caralho, obrigado. Parecia até que eu entendo das coisas. Quando giro o botão do meu rádio e escuto que nos Estados Unidos os negros são lixados. Olha, isso aqui na época, ó, não mudou muita coisa não. Digo que mentiram pra nós. Hitler não está morto. Quando giro o botão do meu rádio e fico sabendo que os judeus são insultados, desprezados, pogromizados. Não sei nem que palavra é essa. Digo que mentiram para nós. Hitler não está morto. Quando giro, enfim, o botão do meu rádio e ouço dizerem que, na África, o trabalho forçado está instituído. Ele está falando que esses movimentos de exploração, mesmo com a morte do Hitler, não mudaram em nada. Ele liga o rádio dele, a gente liga aqui no Datena, ó. Você vê o povo que é morto. Sempre a mesma idade, sempre a mesma cor, sempre o mesmo gênero. O povo que é pobre, fudido, sempre a mesma idade, sempre que se fode por aí. Aí você vê que não muda muita coisa. Não só aqui, tipo, você vê o George Floyd lá fora. Então é um movimento que não se cessou com a morte desses caras, Hitler, Mussolini. E, deixa eu ver algum ditador. Eu sou ruim de memória, mas enfim. Continuando. Ih, cortou o texto aqui no meu livro, ó. O livro veio com o texto cortado.
Tá maluco? Vou ter que devolver essa porra. Mentira. Vamos seguindo. Por toda a incorreção e toda a injustiça do mundo, especialmente por crimes que acontecem em sua presença ou que são do seu conhecimento, se não faço o que posso para evitar isso, também tenho culpa. Se não dediquei minha vida a evitar o assassinato de outros, mas fiquei ali, sinto-me culpado de certa forma que não é compreensível do ponto de vista jurídico, político e moral. O fato de eu ainda estar vivo ao acontecer certas coisas deita-se sobre mim como uma culpa inextinguível. Qual editora? Ih, carai, como é que eu vejo? Nem sei. Editora Ubu. Acho que é isso, né? Que vem aqui, ó, no... Ó, Ubu. É isso mesmo. Porra, é pior, né, mano? Se fosse a tinta branca, beleza. Agora a tinta preta falar no texto do... falhar no texto do Franz Fanon, aí é embaçado. Aí tem que, porra, aí tá falhando no argumento, né? Ele, voltando aqui. Ele tá comentando o quê? Que ele, como uma pessoa, um povo, ele, participante de um povo explorado, ele se sente mal em ver que a exploração não tem fim, saca? Ele se vê culpado, tem aquela culpa de, porra, você vê um povo que é semelhante ao seu sofrendo, saca? Você não poder fazer nada. O fato de vigorar em algum lugar entre as pessoas, a incondicionalidade de viver apenas em comunidade ou então não viver. Caso sejam cometidos crimes contra um ou outro, ou caso as condições de vida precisem ser divididas, ao que perfaz a substância de sua essência. Jasper declara que a instância competente é Deus. É fácil ver que Deus não tem nada a fazer nesse caso, a menos que não se queira explicar essa obrigação, e se põe à realidade humana de sentir-se responsável por seu semelhante. Responsável no sentido de que o menor dos meus atos implica a humanidade. Cada ato é resposta ou pergunta. Ambos, talvez, ao expressar determinada maneira do meu eu ser. Como é que é? De o meu ser se superar. Afirma o valor do meu ato para outrem. Inversamente, a passividade observada nos momentos perturbadores da história é interpretada como fracasso diante dessa obrigação. Jung, aqui ele está falando de outro autor, caguei, foda-se, diz que outro europeu deve ser capaz de responder perante um asiático ou um hindu pelos crimes cometidos pela barbárie nazista. Outra autora escreveu a culpa cometida se mantiveram neutros durante a ocupação. Eles se sentiam confusamente responsáveis por todas as mortes, por todos os Buchenwalder, não sei o que é isso. Legalizado. Digo que verdadeiramente mentiram para nós. Hitler não está morto. Ele está comentando como outros autores também comentaram sentir essa mesma culpa. É o Jung, essa mulher aqui que é Marise Choice, não sei pronunciar, mas ele tá falando que não é só dele que tem esse sentimento, sacou? Essa culpa dos povos que são menosprezados de estarem vivos no lugar dos outros que são destruídos, sacou? Sim, a civilização europeia e seus representantes mais qualificados são responsáveis pelo racismo colonial. E mais uma vez invocamos César. César aparece bastante aqui. Então, essa aqui é a citação dele, né? Um belo dia, a burguesia é despertada por um terrível ricochete. As gestapos afadigam-se. Eu não sei porque que eles usam palavra tão difícil, né? Porra. Se é pra todo mundo ler, pra que usar as palavras difíceis? As prisões enchem-se, os torcionários inventam, requintam, discutem em torno dos cavaletes. As pessoas espantam-se, indignam-se, dizem: como é curioso, ora, é o nazismo, isso passa. E aguardam,
e esperam e calam em si próprios a verdade. É uma barbárie, mas a barbárie suprema, a que coroa, a que resume a cotidianidade das barbáries. E é o nazismo, sim, mas que antes de serem as suas vítimas, foram os cúmplices que o toleraram. Esse mesmo nazismo, antes de o sofrer, absolveram-no, fecharam-lhe os olhos, legitimaram-no, porque até aí só se tinha aplicado a povos não europeus, que o cultivaram, são responsáveis por ele, e que ele brota, rompe e goteja antes de submergir nas suas águas avermelhadas de todas as fissuras da civilização ocidental e cristã. Porra! Ele tá falando que aqui, que antes do nazismo subir ao poder, ele subiu porque ele foi deixado, saca? Não teve nenhum movimento contrário, sacou? Toda vez que vemos árabes com o semblante de quem está sendo perseguido, desconfiados, evasivos, envolvidos em suas compridas vestes rasgadas, que parecem feitas sob medida, pensamos, Manon estava enganado. Fomos parados inúmeras vezes em plena luz do dia por policiais que nos confundiam com os árabes e, quando descobriam a nossa origem, apressavam-se em pedir desculpas. Entre aspas, sabemos perfeitamente que um martinicano é diferente de um árabe, fecha aspas. Protestávamos com veemência, mas nos diziam, vocês não os conhecem. Na verdade, Sr. Manoni, o senhor se enganou. Pois o que significa a frase a civilização europeia e seus representantes mais qualificados não são responsáveis pelo racismo colonial? O que significa senão dizer que o colonialismo é obra de aventureiros e políticos, enquanto os representantes mais qualificados se mantêm acima da confusão? Mas como afirma Francis Jansson, todo oriundo de uma nação é responsável pelos atos perpetrados em nome dessa nação. O que ele está comentando aqui? E ao ser abordado por ser confundido por um árabe, o policial fala para ele que eles não são o mesmo povo. E ele protesta exatamente por aquilo que a gente estava falando antes. Ele se vê como semelhante àquele povo por aquele povo ser perseguido. E só que, como diz? Só que para o Fanon, não. São povos semelhantes, são ambos oprimidos. E ele está apontando isso no texto. Ele está falando também que a barbárie de uma nação, que é esse autor aqui, Francis Jansson, ele fala que tudo que é responsável por uma nação. Oi, caralho. Tudo que acontece em uma nação é porque o seu povo permitiu, sacou? Você comentou o quê? Deixa eu ver. Tu viu a Didi que morreu? O Hamas matou ela. Não, não vi. Mas falar pra tu. Falar um pouco dessa questão aí. É uma guerra, mano, que falar pra tu. Creio eu que não vai ter fim. Só vai ter fim quando um povo extinguir o outro. Não tem como. Porque chegou a tal ponto que, tipo assim, os caras estão numa sede, é uma guerra de mais de 70 anos, saca? E o Hamas, tipo assim, muitas células deles lá são antissemitas mesmo, tipo, não, pra eles, tem que matar judeu mesmo, foda-se. E a questão daí de Israel, né? Eles oprimem o povo da faixa de Gaza, do da Cisjordânia há anos, sacou? Então é uma guerra que não vai ter fim. Eu vi agora. Ela era mó bonita. Ela não era de lá, não. Então, mas, tipo assim, os cara não quer saber. Não tem o repórter brasileiro que quase morreu por lá, mas era outra guerra, né, também. Mas, que nem quando teve a festa do pai do Alok lá, que eles fizeram o atentado que matou uma pá de gente. Então, os caras querem tocar o terror mesmo, tá ligado? Em resposta ao que Israel faz com a Palestina, sacou? Então é um bagulho que
Se um não acabar com o outro, não vai ter fim. Tem jeito. Que até, teve até brasileiro que morreu. Teve uma moça brasileira, tava aparecendo no jornal aí, uma moça mó bonita também. Ela tava desaparecida há um tempo atrás e depois foi encontrada morta. Lá no... Ela foi pega, né? Provavelmente. Sofreu todos os abusos possíveis, né? E foi morta lá. Então é um bagulho que não vai ter fim tão cedo. Se tiver fim ainda, né? É foda mesmo. Bom, dia após dia, esse sistema desenrola ao redor de vocês suas consequências perniciosas. Dia após dia, seus promotores os traem, realizando em nome da França uma política o mais alheia possível, não apenas aos seus verdadeiros interesses, mas também às suas exigências mais profundas. Vocês se vangloriam por se manterem à distância de um determinado tipo de realidade. Dois pontos. Assim, deixam livres as mãos daqueles que não mais se deixam inibir pelos ambientes mórbidos, pois são eles mesmos que os criam com suas atitudes. Se vocês aparentemente conseguirem não se sujar, é porque outros se sujam no lugar de vocês. Vocês têm executores, mas são vocês. No fim das contas, os verdadeiros culpados, pois, sem vocês, sem a cegueira negligente de vocês, esses homens não seriam capazes de realizar uma ação que a vocês condena tanto quanto a eles desonra. Diziam, ele está falando o quê? Exatamente esse processo, onde um povo abusa do outro e a própria população daquela nação não faz um movimento contra isso, tipo, fecha os olhos. Então ele está falando que aquela nação também tem culpa daquilo que acontece, por não criar um movimento contrário. Dizíamos há pouco que a África do Sul tinha uma estrutura racista. Iremos mais longe e diremos que a Europa tem uma estrutura racista. Bem, se vê Manone, ou se vê que Manone não está interessado nesse problema, pois afirma: a França é o país menos racista do mundo. Meus bons negros, alegrem-se por serem franceses, por mais que ainda seja difícil, pois na América seus semelhantes são mais infelizes do que vocês. A França é um país racista, pois o mito do negro mal faz parte do inconsciente da coletividade. Mostraremos isso mais adiante. Continuemos com Manone. Cara, é triste você pensar que, tipo, ele escreveu isso há anos atrás e até hoje não tem, sacou? Um movimento. Assim, movimentos são criados e morrem todos os dias. E poucas coisas mudam, tá ligado? É foda. Um complexo de inferioridade ligado à cor da pele só se observa, de fato, entre os indivíduos que vivem em minoria em um meio em que predomina outra cor. Em uma coletividade tão homogênea quanto a coletividade malgache, na qual as estruturas sociais ainda são suficientemente sólidas. Só se encaixam ou só se encontram complexos de inferioridade em casos excepcionais. Mais uma vez, pedimos ao autor certa circunspecção, não sei o que é isso. Um branco nas colônias nunca se sentiu inferior, no que quer que fosse, como também afirma Manone, ou será endeusado ou devorado. O colonizador, embora esteja em minoria, não se sente inferiorizado. Há na Martinica 200 brancos que se consideram superiores a 300 mil indivíduos de cor. Na África Austral, há 2 milhões de brancos para cerca de 13 milhões de nativos. E a nenhum nativo ocorreu a ideia de se sentir superior ao branco minoritário. Se as descobertas de Ader e, não menos interessantes, as de Fritz, implicam certos comportamentos neuróticos. Daí não se devem inferir leis que aplicariam a problemas infinitamente complexos. A inferiorização é o correlato nativo
da superiorização europeia. Tenhamos a coragem de dizer, é o racista que cria o inferiorizado. Ele tá falando que quando um negro vai para a França, ele se sente menor naquela sociedade, porque é uma sociedade de maioria branca. Quando um branco vai para a África, o movimento é contrário. O branco se sente superior àquele povo. E por quê? Essa é a questão, tá ligado? O que você comentou? Tu sabe uma parada que o professor falou? Pra mim, nunca saiu da minha cabeça. O que? Diga. Diga pra nós. Geralmente, coisas que professores falam ficam pra sempre na cabeça. Nessa conclusão, estamos na companhia de Sartre. Dois pontos. Dois pontos não. É, dois pontos. Ele falou? Ele falou que quando uma mulher branca casa com um homem negro, o filho nasce mais pardo, com o tempo a pessoa fica branca. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. Eu não tenho estudo suficiente pra. Não manjo de biologia o suficiente, mas creio eu que a pessoa não embranquece com o tempo. Nunca vi isso. Mas você falou dessa relação de um homem negro com a mulher branca. Tem aqui no livro também. Como eles tratam isso como uma ascensão social e tal, tal, tal. É bem interessante. Tem uns episódios gravados de leitura aí, se tu quiser acompanhar. Depois encosta lá no canal do YouTube. Os europeus fizeram um processo de chamado de branqueamento. Não, então, esse processo, beleza, tô ligado. Mas, tipo assim, uma pessoa nascer parda e depois ficar branca, não. Foi assim. Teve até aqui no Brasil. Tem o documentário, se liga. Documentário do Racionais do Netflix, fala disso. Os jornais da época que eles iam trazer imigrantes europeus pro Brasil para embranquecer a população. Não, agora eu entendi o que você tá falando. Entendi. E é real isso aí que você tá falando. Tipo assim, uns anos atrás, a, trazi- o, a- eles trazendo os imigrantes foi exatamente para isso também. Para embranquecer. Para tirar a sujeira da população brasileira. Tá ligado? Depois você dá uma olhada no documentário do Racionais do Netflix, aparece lá o jornal da época. É muito louco, velho. O bagulho que aconteceu aqui com a gente. E a gente não tem nem aula disso. Você ainda teve um professor que falou disso, mas eu mesmo saber depois. Ter consciência de cor, essas coisas bem depois de sair da escola. Continuando. O judeu é um homem que os outros homens consideram judeu. Eis a simples verdade de onde se deve partir. O antissemita é que faz o judeu. O que dizer dos casos excepcionais que nos fala Manone? São simplesmente aqueles em que o evoluído, de repente, se descobre rejeitado por uma civilização que ele, no entanto, assimilou. De modo que a conclusão seria a seguinte: na medida em que o verdadeiro tipo malgache do autor assume suas condutas dependentes, tudo corre bem. Porém, se ele esquece o seu lugar. Ah, outra coisa também. Tem um que você falou disso? Tem um quadro chamado A Redenção de Khan, se não me engano. Que é uma mulher mais velha negra agradecendo a Deus. E a filha ou o filho dela, não lembro se casou com alguém mais claro. Então, eles falam realmente desse movimento aí, é uma obra de arte famosa. Fala exatamente desse processo aí. Depois você dá uma olhada. Muito louco também. Nesse momento, nesse caso excepcional, é, paga com um complexo de inferioridade por sua recusa à dependência. Detectamos anteriormente, em certas alegações de Manone, um quiproquó no mínimo perigoso. De fato, quiproquó, sei nem que cara é isso. De fato, ele concede ao malgache a escolha entre a inferioridade e a dependência. Fora dessas duas soluções, não há salvação. Quando ele consegue estabelecer essas relações,
No convívio com seus superiores, sua inferioridade não o incomoda mais. Tudo bem. Quando não consegue, quando sua posição de insegurança não se regulariza dessa maneira, ele vivencia um fracasso. Porque a primeira preocupação de Manoni havia sido criticar os métodos até então empregados pelos diversos etnógrafos, que se debruçaram sobre as populações primitivas, mas já se entrevê a crítica que devemos fazer à sua obra. Após ter encerrado o Malgache em seus costumes, após ter realizado uma análise unilateral da sua visão de mundo, após ter descrito o Malgache em um círculo restrito, após ter dito que o Malgache mantém relações de dependência com os ancestrais, características essas altamente tribais, o autor, ao arrepio de toda e qualquer objetividade, aplica sua conclusão a uma compreensão bilateral, ignorando deliberadamente que desde Galene os malgaches não existem mais. O que pedíamos a Manoni era que nos explicasse a situação colonial. Isso, curiosamente, ele esquece de fazer. Nada se perde, nada se cria. Nisso estamos de acordo. Parodiando Hegel, Georges Ballandier, em um estudo, dedicado a Gardner e Linton. Escreve a respeito da dinâmica da personalidade. Aqui já tá muito psicologizês, né? Agrega, mas, porra, falar de um jeito tão difícil é foda, né? Ele tá falando o quê? Que eles estão. Esse autor, ele tá encarando esse fenômeno de uma forma que tá deixando muitos detalhes de fora da equação. Não é simplesmente natural que um povo menospreze o outro ou seja menosprezado pelo outro. Ele tá falando que é uma construção histórica daquilo. Hum, o último dos seus estados é o resultado de todos os estados antecedentes, e deles deve conter todos os princípios. Uma piada, mas que permanece a regra de inúmeros pesquisadores. As reações, os comportamentos surgidos com a chegada dos europeus a Madagascar não vieram se somar aos pré-existentes. Não houve aumento do bloco psíquico anterior. Se, por exemplo, marcianos procurassem colonizar os terráqueos, não os iniciar na cultura marciana, mas liberalmente colonizá-los, duvidaríamos da perenidade de toda e qualquer personalidade. Gardner retifica. Muitos julgamos ao escrever. Ensinar o cristianismo ao povo de Alor é uma empreitada digna de Don Quixote. Isso não faz o menor sentido, tendo em vista que a personalidade permanece construída com elementos que estão em completa desarmonia com a doutrina cristã. Seguramente, é começar pelo lado errado. E se os negros são impermeáveis aos ensinamentos de Cristo, não é de forma alguma por serem incapazes de assimilá-lo. Aprender algo novo requer que nos disponhamos a isso, que nos preparemos para isso. Exige uma nova conformação. É utópico esperar que do negro ou do árabe que realizem o esforço de inserir valores abstratos em sua Weltanschauung, não sei o que é isso. Enquanto mal puder saciar a fome. Exige que um negro do Alto Níger calce sapatos. Dizer dele que é incapaz de se tornar um Schubert não é menos absurdo do que admirar de que um trabalhador da Berliet não dedique suas noites ao estudo do lirismo na literatura hindu ou declarar que ele nunca será um Einstein. Porra, ele tá falando o que aqui? É umas palavras difíceis que ele tá falando que, tipo assim, existe um preconceito. Falar, por exemplo, você chegar num cara que mora no alto nível, se você tiver um preconceito de falar que ele não põe um sapato, ele nunca vai ser um Einstein, ele não vai ser uma pessoa inteligente, não é, assim, na verdade isso é pelas condições daquele país, daquela nação. Não porque aquele povo é burro em si, ou então porque aquele povo não consegue pensar. Às vezes, tipo, em muitos locais, a pessoa não tem nem a nutrição pra pensar direito, não precisa nem ir longe, aqui no Brasil mesmo. Uma grande parte da população vive em insegurança alimentar, se não me engano, 30 milhões de pessoas. E, e muitas vezes a criança vai pra escola só pra comer. Quantas pessoas, quando eu estudava, tá ligado? Tipo, ia pra escola pra comer, tá ligado?
E você vai falar que uma pessoa, né, uma criança nessa condição vai estar apta a aprender tudo, absorver todo o conteúdo, sendo que a escola já é uma merda. Tipo assim, a criança ainda com fome, tá ligado? O que ela vai absorver daquilo? Aí você falar que o pessoal que estuda em escola pública é naturalmente burro, né? Tem que levar isso em conta também. Você comentou, deixa eu ver. É, eu acho normal uma pessoa achar superior a outra, mas não é em questão de raça, mas de coisas do dia a dia, tipo jogar bola na escola, essas coisas. Sempre vai existir competição. Mas aí existe uma competição saudável, né? Eu jogar bola é melhor que você, ou que nem eu era bom em brincadeira de correr. E tipo, eu sei mais rápido que você. Mas não que eu vou menosprezar outra pessoa por causa disso, sacou? Independente, tipo, eu sou melhor que você em outras coisas e você é melhor que eu em outras, sacou? Então, são movimentos diferentes. É diferente de eu chegar no cara e, tipo assim, eu sou melhor que você porque sua cor da sua pele é diferente da minha, então você é menor que eu. Tipo, tem sentido. E já sendo brasileiro é burro pra mim. Não, cara, a gente é um povo muito esperto. A gente não pode ser letrado, tipo assim, estudado. Mas a gente é muito ligeiro. A gente é um povo inteligente pra caralho, cê é louco. Muita vivência. Cola no boteco do teu bairro aí. Não sei se onde você mora tem muito boteco. Cola no boteco aí e presta atenção no que os caras trocam ideia. Sou, eu sou de São Paulo. Moro na Baixada Santista. RJ. Então, velho, tu, tu- eu não conheço muito o Rio de Janeiro, mas pelo que eu vejo, é um pessoal muito ligeiro. Complexo da Maré. Eu não sei onde é, mas se falou complexo, já imagino que seja quebrada, né? Favela. Imaginei. Então você. Então você. Porra, você tem mais. Você tem mais a me ensinar do que tudo, tá ligado? Toda a tua vivência, você é louco. Aqui a gente só divide. Com certeza, esses exemplos que eu tô dando aqui, você já passou, tá ligado? Pessoas que estudam na mesma escola que você, que vão só pra comer. A escola, tipo, lotadíssima, tá ligado? De você não ter onde sentar, o professor não ter giz, então falar que nós é burro só por causa disso, ou falar que a gente é burro naturalmente, não por causa disso, é tiração, tá ligado? Quer que eu te ensine a desviar de bala? Não, tô suave. Essa aula aí eu passo, deixa quieto. Continuando, vamos lá, ó. E se os negros são impermeáveis. Ih, já li essa parte. Vamos lá. Ih, caralho, me perdi. Peraí. Ah, aqui achei. Na verdade, absolutamente nada impede tais coisas. Nada, exceto o fato de que os interessados não têm a possibilidade de fazer isso. Mas eles não reclamam. O que pode ser feito? Pô, o que Manon esqueceu foi que o Malgache não existe mais. Esqueceu que o Malgache existe com o europeu. O branco, ao chegar a Madagascar, subverteu os horizontes e os mecanismos psicológicos. Como todo mundo já disse, a alteridade para o negro não é o negro, mas o branco. Uma ilha como Madagascar, invadida de um dia para o outro pelos pioneiros da civilização, entre aspas, ainda que esses tivessem comportado da melhor forma possível, passou por uma desestruturação. Aliás, foi Manone que afirmou: no início da colonização, cada tribo queria ter o seu branco. Eita porra. Isso se explique por mecanismos mágicos totêmicos.
por uma necessidade de contato com o Deus terrível ou pela ilustração de um sistema de dependência. Permanece o fato de que algo novo se havia produzido nessa ilha e deveríamos levar em conta, sob pena de tornar a análise falsa, absurda, caduca, tendo-se interposto um novo elemento. Era necessário buscar um entendimento das novas relações. O branco, ao desembarcar em Madagascar, provocou uma ferida absoluta. As consequências dessa irrupção europeia em Madagascar não são apenas psicológicas, pois, como todo mundo já disse, há relações internas entre as consequências e o contexto social. As consequências. Eita porra, cadê? A consciência e o contexto social. Tá falando que só do povo da Europa ter pisado em Madagascar já teve um impacto. A gente pode pensar aqui no Brasil, tá ligado? O impacto que os portugueses tiveram quando chegaram aqui pra matar os indígenas. O bagulho é louco, filhão. Os caras achavam que era dono do mundo. Botou pra fuder em todo mundo, foda-se. E a gente se lascou. As consequências econômicas, mas era o processo de colonização que precisava ser feito. Sigamos com o nosso estudo. Em termos abstratos, o Malgache pode aceitar não ser o homem branco. O cruel foi ter descoberto antes que era um homem por identificação, e depois que essa unidade se cinge de branco e negros. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. O capítulo vai até qual página? 121. Eu acho que eu vou finalizar esse capítulo hoje. Você comentou? Eu só fico puto com uma coisa. Podia ser ingleses. Como assim? Não entendi. Tá falando de colonizar o Brasil? Ah, sei lá, mano. Olha que os caras dos Estados Unidos, os caras têm a cabeça meio louca, mano. Os caras vendem arma no mercado, tá ligado? Sei lá também. Tem seus prós e seus contras, tá ligado? Que nem aqui a gente tem a palavra chamego. Uau, que outro país que tem essa palavra? Tá ligado? Então que nem aqui na Baixada. Tem as gírias. Belisquência. Borocochô. Inglês ia me ajudar a arrumar um trabalho agora. E, isso você tem razão. Se a gente falasse inglês. Mas não precisa ser colonizado pela Inglaterra pra ter que falar inglês. É que o nosso país não investe em educação, né? Mas, por exemplo, vai. Eu não sou bom de geografia, mas deixa eu ver um país que não foi colonizado pela Inglaterra e. Porra, a própria França fala inglês, né? Ela lá fala inglês. No Japão, os caras falam inglês. Tá ligado? Na Rússia, os caras falam inglês. É mais questão da nossa educação daqui mesmo. De como a educação é tratada aqui. Na China, os caras falam inglês. Tá ligado? Aqui que nós é uns fudidos mesmo. Vamos lá. Aqui de novo, nos deparamos com o mesmo mal-entendido. E de fato. Ah, falo que não perderia tempo da minha vida pra aprender. Isso é verdade, ia ser um idioma nativo, né? Ah, e outra fita. Hoje em dia, pra arrumar um trampo, velho, pra nós que é novo assim, tá embaçado. Não tá fácil. Se tu passar num concurso aí, pá, beleza. Mas pra arrumar um trampo, bichão, eu ralei, viu? Puta que pariu. Eu trampo de novo, desde os 14 anos, mas, meu irmão, tive que bater perna e entregar currículo que só o caralho. Então, não tá fácil mesmo. Mesmo eu não falo inglês, né? Mas pra quem fala inglês, pra quem tudo, o bagulho tá embaçado. Quando tu arruma um trampo, é um bagulho mó precarizado, tá ligado? Isso se você ainda conseguir fichar, se não cair no iFood, no Uber da vida.
é embaçado também. Então o bagulho tá louco. Nosso país tá. Tendência é só a gente lascar mesmo. Se a gente não mudar nada, tá lascado. Bom, aqui de novo, nos deparamos com o mesmo mal-entendido. É de fato evidente que o Malgache pode perfeitamente acertar não ser um branco. O Malgache é um Malgache. Ou melhor, não. O Malgache não é um Malgache. É absolutamente inexistente a sua malgacheria. Se ele é Malgache, é porque o branco chegou. E se em determinado momento de sua história ele foi levado a se perguntar se era ou não um homem, é porque lhe questionavam essa realidade de homem. Em outras palavras, começo a sofrer por não ser um branco, na medida que o branco me impõe uma discriminação. Faz de mim um colonizado, torque de mim todo o valor, toda a originalidade. Eu, diz que eu parasito o mundo, caralho, que preciso acer- quanto antes acertar o passo com o mundo branco. Somos bestas brutas. Somos um esterco ambulante, hediondamente promissor de canas tenras e algodão sedoso. É, que não temos nada a fazer no mundo. Ele tá falando que a pessoa só questiona sua posição de inferioridade em relação ao branco só porque o branco discrimina ela. O povo na África tava suave lá. O povo aqui no Brasil tava suave. Até chegar um branco e querer meter o louco. Querer tirar os caras pra louco. Então, isso que ele tá falando. Que não temos nada a fazer no mundo. Então, tentarei basicamente me tornar branco. Isso é, obrigarei o branco a reconhecer a minha humanidade. O cara tem que se provar, tá ligado? Mas, Manone haverá de nos dizer: vocês não podem, pois existe no fundo de vocês um complexo de dependência. Nem todos os povos estão aptos a ser colonizados, apenas aqueles que têm essa necessidade. Olha que filho da puta. E mais adiante, em quase todos os lugares onde os europeus fundaram colônias do tipo que atualmente está em questão, pode-se dizer que eram esperados, até desejados, nos inconscientes de seus súditos. Por toda parte, lendas de lendas os prefiguravam sob a forma de estrangeiros vindos do mar e destinados a trazer benefícios. Ele está falando que os povos colonizados estavam destinados a ser colonizados. Eles têm no seu objetivo deles, no inconsciente deles, algo que inclina eles a isso. Olha que filho da puta esse maluco. Tal de Manone. Como se vê, o branco obedece a um complexo de autoridade, a um complexo de chefe. Mano, parece coach, sem maldade. Enquanto o Malgache obedece a um complexo de dependência. Todo mundo fica satisfeito. Vai que arrombado. Quando se trata de compreender por que o europeu, o estrangeiro, foi chamado de Vazarra, isso é, honorável estrangeiro, em Malgache, quando se trata de compreender por que os europeus náufragos foram acolhidos de braços abertos, por que o europeu, o estrangeiro, nunca foi concebido como inimigo, em vez de fazê-lo com base na humanidade, na benevolência, na civilidade e traços fundamentais do que César chama de as velhas civilizações corteses. Dizem-nos que é simplesmente porque havia, escrito nos fatídicos hieróglifos, o inconsciente especificamente, algo que fazia do branco o senhor esperado. O inconsciente, sim, chegamos a ele, mas não é preciso extrapolar. Quando um negro me conta o seguinte sonho: caminho por muito tempo, estou muito cansado. Tenho a impressão de que algo me espera. Atravesso barreiras e paredes, chego a um cômodo vazio e de trás de uma porta escuto um barulho. Hesito antes de entrar, por fim me decido. Entro a brancos nesse segundo cômodo. Percebo que também sou branco, e quando busco compreender esse sonho, analisá-lo, sabendo que esse amigo tem dificuldades para progredir, concluo que esse sonho realiza um desejo inconsciente. No entanto, fora do meu laboratório de psicanalista, quando a questão for integrar minhas conclusões ao contexto do mundo, direi: nossa, isso aqui foi uma pedrada, viu? Foi uma pedrada bem dada. Ele tá falando que o quê?
esse autor, esse tal de Manoni, ele fala que naturalmente o branco teria o complexo de chefe e naturalmente o nativo teria um complexo de subordinado. E a prova disso é que quando o branco chegou nesses povos, o branco foi bem recebido. Mas aí, vamos lá, pelo menos pelo meu entendimento aqui, o branco pode ter sido bem recebido em alguns povos porque outros povos teriam essa cultura uma estrutura social mais benevolente, sacou? Mais elevada e tal, tal, tal. Ou então, por curiosidade, tá ligado? Um povo que, que tem essa cultura de experimentar, de entender, em vez de destruir. E aí eles acolhiam aquelas pessoas que embarcavam nas suas terras, em vez de já atacar. Diferentemente do povo europeu, né? Tá ligado? Que já chega pra fuder com tudo. Então, esse ator, na minha visão, esse Manone, ele tá invertendo a... Eu colocaria um asterístico nessa frase dele. Diga, por que asterístico? Não entendi. Então, no meu entender, ele tá invertendo a lógica. Tipo assim, é muito mais louvável do povo nativo ter recebido os caras do que os caras que chegou lá e traiu todo mundo e matou todo mundo. Branco rico, se for branco pobre, é um bosta. Hum. Resumindo o livro do Franz Fanon, é isso. Ó, ele falando do sonho lá, do amigo dele. O cara é um negro e sonha que ele vê em uma sala de brancos e ele tá branco também. Aí ele diria duas coisas. Primeiro, meu paciente sofre de um complexo de inferioridade. Sua estrutura psíquica corre o risco de se dissolver. É preciso preservá-la e, pouco a pouco, libertá-la desse desejo inconsciente. E segundo, se ele se encontra a tal ponto imerso no desejo de ser branco, é porque vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de inferioridade. Uma sociedade que extrai sua consistência da preservação desse complexo. Uma sociedade que afirma a superioridade de uma raça. É na exata medida que essa sociedade lhe cria dificuldades que ele se vê colocando numa situação neurótica. Hoje então, a necessidade de uma ação combinada, junto ao indivíduo e ao grupo. Como psicanalista, devo ajudar meu cliente a conscientizar seu inconsciente, a não mais buscar uma lactificação alucinatória, mas a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Tá falando que, nesse sonho do paciente dele, ele pode tratar como alguém que está perdendo seu ego, ou como alguém que tá com desvios na sua relação indivíduo e mundo, mas ele pode ir por outro lado, que é a segunda explicação que ele está falando aqui. E se ele se sente assim, é porque onde ele vive, sacou? Menospreza o ser dele, que é uma pessoa negra, em função de um ser branco. E ele ter essa leitura é muito mais importante para o paciente, que tira a culpa do paciente daquilo que ele está passando, entende o que ele está passando, e o paciente vai se tornar consciente daquele lugar que ele habita. Ele vai entender: não, eu não sou louco. Eu tô tendo esse sonho, eu tô tendo esses desejos de ser branco, por causa que onde eu vivo, ser branco é melhor. Ser branco é mais aceito, tá ligado? Tinha um, quando eu era moleque, na minha escola, tinha uma molecada que tinha Rorex, né, na sala. Algumas molecadas tinham Rorex. Cansei de ver, tipo, os moleques mais escuros passar Rorex assim, ó, na pele, nos dentes, tá ligado?
só posta vídeo lendo, faz vídeo dando opinião de alguma coisa, é sucesso. Então, mano, que eu não tenho muito tempo pra editar, isso que é foda. E eu não consigo gravar vídeo porque meu computador é uma merda. Aí eu tenho que fazer live. Pô. Aí eu escrever um roteiro e gravar em live é bem difícil. Eu tô pensando em fazer o conteúdo assim, mas daqui para um pouquinho mais pra frente, sacou? Porque pra mim ainda é complicado, meu computador é bem ruizinho, bem bostinha. Aí é ruim pra eu gravar as coisas. Continuando. Em outras palavras, o negro não deve mais se ver colocado diante deste dilema: branquear-se ou desaparecer. Ah, tem até um vídeo que eu fiz sobre o Darlan, do vôlei, que ele até pegou umas 6 mil visualizações aí. Que aí eu consegui gravar, mas aí foi só o áudio. Então acho que eu vou nessa pegada aí. Porque é difícil pra mim gravar, que aí eu fiz com o celular. Como o celular é. A menor é menor também, memória, né? Capacidade de tudo. Eu fiz só o áudio. Tá lá no canal. Mas aí por enquanto acho que eu vou nessa linha. Porque meu PC é bem ruim pra gravar um vídeo mais preparado, com roteiro e tudo. Pra editar também. Ixi, meu PC explode, filhão. É louco. Hum, Em outras palavras, o negro não deve mais se ver colocado diante deste dilema: branquear-se ou desaparecer, mas deve poder tomar consciência de uma possibilidade de existir. Dito de outra maneira, se a sociedade lhe cria dificuldades em razão da sua cor, e constata em seus sonhos a expressão de um desejo inconsciente de mudar de cor, meu objetivo não será dissuadi-lo, aconselhando-o a manter distância. Ao contrário, meu objetivo será, uma vez elucidados os motivos, colocá-lo em condições de escolher a ação ou a passividade diante da verdadeira fonte conflitual, isto é, diante das estruturas sociais. Manoni, vamos só finalizar aqui, ó. Ele tá falando que, em vez de falar pro paciente dele se afastar daquele espaço que ele tá convivendo ali, não, ele faz o seguinte: ó, é isso que tá acontecendo com você por causa do local que você mora. Você vai tomar uma ação em relação a isso ou você vai ser passivo e vai aceitar? Ele já trata nessa linha. Manoni, preocupado em considerar o problema por todos os ângulos, não deixou de prescrutar, ó, as palavras é difícil, o inconsciente do Malgache. Para isso, analisou 7 sonhos, 7 relatos que nos dão acesso ao inconsciente, e entre os quais se encontram 6 que manifestam uma dominante de terror. São crianças e um adulto que nos contam seus sonhos, e nós os vemos trêmulos, esquivos e infelizes. Foi isso aqui. Ah, caguei pra esse maluco desse Manone também, vai se fuder. Chatão, mano. Só fala merda. Vamos seguir com o Fanon. Há cerca de 10 anos, ficamos surpresos ao constatar que os norte-africanos detestavam o homem de cor. Era-nos realmente impossível entrar em contato com os nativos. Deixamos a África, o destino à França, sem entender a razão dessa animosidade. No entanto, alguns fatos nos levaram a refletir. Vocês não gostam do judeu, que não gosta do árabe, que não gosta do negro. O árabe, dizemos, se vocês são pobres, é porque foram enganados pelo judeu. Levou tudo o que tinham. Ao judeu dizemos, vocês não estão em pé de igualdade com os árabes, porque na realidade vocês são brancos e têm uma Bergson e um Einstein. Ao negro dizemos, vocês são os melhores soldados do Império Francês. Os árabes se julgam superiores a vocês, mas estão enganados. Quem é Manone? Então, se liga, esse Manone é um psicólogo. Ele escreveu um texto falando sobre a relação do nativo com o colonizador. Que é o que o Fanon está criticando aqui, o autor desse livro. Que esse tal de Manone,
ele trata essa relação como se fosse algo natural. Como se naturalmente o branco fosse maior que o negro, tá ligado? Como se o branco naturalmente tivesse um complexo de chefe no subconsciente dele. E o povo nativo, o povo negro, tem um complexo de inferioridade natural dentro dele mesmo. E o Fanon tá falando que nada a ver, que isso é pura besteira, tá ligado? Que, na verdade, é, o negro ser visto como inferior, ou nativo no caso, né? É por causa das relações sociais, por causa da história daqueles povos. Por causa da matança, da exploração, e não porque naturalmente, assim, é como se pensasse que o português naturalmente é maior que melhor que o brasileiro, nasce melhor que o brasileiro. E não, caralho, nada a ver. Tipo, o cara que veio aqui, destruiu, matou todo mundo, estuprou as mulheres e. E. E não é natural, sacou? Não é natural que os caras roubou todo o nosso ouro e saiu fora. Foi guerra, foi guerreado a história. E esse tal de Manone fala que é natural. Tipo assim, é como se um povo fosse naturalmente maior que o outro. E o Fanon tá falando que não. E ele tá metendo louco, entendeu? Ó, seguindo aqui, entendeu? Ah, moleque, se a gente se entendeu aqui, então tá certo, filhão. Já tô feliz pra caralho. É isso. Ah, obrigado por estar acompanhando aí, mano. Tamo junto. Essa madrugada de segunda-feira. E tu não estuda não, doido? Até essa hora acordado? Amanhã eu acordo cedo, eu tô lascado. Mas tamo aí. Aliás, isso não é verdade. Não dizemos nada ao negro. Não temos nada a lhe dizer. O fuzileiro senegalês. Tô de folga. Cara, a vida boa é essa, monstro. Porra, folga terça-feira. É. É um dia ruim de ter folga, né? Mas pelo menos descansa um pouco, né? 6 por 1. Pô, tá tendo um abaixo assinado, velho, da escala 6 por 1. Eu assinei lá. Depois você dá uma olhada no TikTok. Fim da escala 6 por 1. Os caras estão se mobilizando, tem 200 mil assinaturas já. Pra ver se mobiliza alguma coisa pra ter o fim dessa escala aí. Porque acaba que tu não tem vida. Eu já trampei na 6 por 1 já. E eu não vivia. Depois tu dá uma olhada lá no baixo assinado. E vai mudar o quê? Então, eles estão querendo tirar a escala 6 por 1. Deixar pelo menos a escala 5 por 2, que você folga em 2 dias, entendeu? O pessoal tá se mobilizando pra isso. 200 mil pessoas já. Depois tu dá uma olhada. Pra não existir mais essa escala. Porque, pô, o bagulho é mó sufocante. Pô, a pessoa não vive, cara aí. Quando trampava 6 por 1, você é louco, eu não fazia bosta nenhuma. Dava minha folga, eu só dormia, fazia as marmitas, lavava a roupa pra trabalhar de novo, tá ligado? Depois você dá uma olhada lá, fim da escala 6 por 1. O maluco do TikTok que começou isso aí. Não temos nada a lhe dizer. O fuzileiro senegalês é um fuzileiro. O bom fuzileiro do seu capitão. O destemido que só enxerga a ordem dada. Vou olhar. Olha lá, mano. Vale a pena. Papo Kate. Não sei se a gente vai chegar numa mudança, né? Mas, porra, pelo menos se assinar lá, eu assinei. Tanto que, outra fita. Até o maluco do Ministério do Trabalho tá falando dessa mobilização aí. O maluco lá postou hoje ele falando. Então é um bagulho que tá sendo visto. O ministro do Trabalho lá. Hum, você não passar. Por quê? Eu não saber, você não passar. Eu trabalho de segurança. É um trampo fudido, né, velho?
Não sei se você fica o tempo inteiro em pé, mas é um trabalho fudido. Fudido. Fica em pé, então. É foda, mano. Porque eu trampava em bar um tempo atrás. Eu me mexia ainda, tipo, ainda conseguia sentar um pouco lá ele. Conseguia, tipo, pegar um tempinho pra sentar um pouco na cadeira. Aí ainda as pernas ficavam fodidas. Eu comprei aquelas palmilhas de gel pra colocar no tênis. Pra ver se melhorava, mas eu vivia com as pernas todas doloridas, mano. Imagina tu. Aí é foda. Pelo menos arrumar um banquinho, ver se não consegue arrumar um banquinho lá na empresa pra vocês revezar. E nem onde eu trampo lá tem segurança. O que que eles fazem? Eles pediram lá pro gerente pra deixar uma cadeira. Aí eles vão revezando, são três. Vão revezando entre um e o outro. Tipo, 5, 10 minutos de cada. Pra não ficar em pé o dia inteiro, senão não tem pessoa que aguente, você é louco. E depois vê esse bagulho da escala 6x1 aí, papo reto. O bagulho é da hora. Seguindo aqui, vamos lá. Incapaz de lidar com todas as reivindicações, o branco se exime das suas responsabilidades. Chama esse processo de divisão racial da culpa. Dissemos que alguns fatos nos surpreenderam. Toda vez que havia um movimento insurrecional, a autoridade militar mobilizava apenas soldados de cor. São os povos de cor que reduzem a nada as tentativas de libertação de outros povos de cor. Prova de que não se justifica universalizar o processo, carai. Os árabes, esses indolentes, metiam na cabeça a ideia de se revoltar, não era em nome dos princípios confessáveis, mas simplesmente no afã de desafogar seu inconsciente de bicotes. Aqui eles falam que quando tinha um princípio de mobilização do povo em revolta, eles mandavam o efetivo negro lá pra oprimir os caras. Porque nada melhor do que um efetivo negro pra acabar com uma revolta do povo negro. Tanto que quantos policiais que tu não vê aí na rua que é negro, tá ligado? Não, não é à toa. De um ponto de vista africano, dizia um estudante de cor no 15º Congresso dos Estudantes Católicos. Durante o debate sobre Madagascar, sou contra o envio de fuzileiros senegaleses e o abuso que isso gera. Sabemos, aliás, que um dos torturadores da delegacia de polícia de Antananarivo era senegalês. Assim, sabendo de tudo isso, sabendo que o arquétipo senegalês pode significar para um malgache, as descobertas de Freud não têm nenhuma utilidade para nós. É preciso situar esse sonho em seu tempo. E esse tempo é o período em que 80 mil nativos foram mortos, isto é, um a cada 50 habitantes, em seu lugar, e esse lugar é uma ilha de 4 milhões de habitantes, onde nenhuma relação genuína pode ser instaurada, onde as desavenças brotam por toda parte, onde a mentira e a demagogia são as senhoras. E porra, grudou a folha aqui. São as senhoras incontestes da situação. É preciso dizer que, em certos momentos, o sócio é mais importante do que o homem. Penso em Pierre Naville, que escreveu. Nossa, mó textão aqui. Blá, 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 blá. Tá, isso aqui foda-se, né? Não é o Fanon falando, então vamos seguir o baile. Olha o tamanho desse cara desse texto aqui. Tá maluco ali, tá uma pequenininho, eu nem enxergo, cara. Você é louco. Vamos seguir. Ainda tá cortado uma parte aqui. Vamos pro Fanon. Olha lá. O fuzil do soldado senegalês não é um. Quê?
O boi negro e o bandido não são os. Não, isso aqui ainda é comentando o texto. Foda-se. Ó. Depois de descrever a psicologia malgache, Manoni se propõe a explicar a razão de ser o colonialismo. Ao fazê-lo, acrescenta um novo complexo à lista pré-existente, complexo de Próspero, definido como um conjunto de disposições neuróticas inconscientes que lhe delineiam simultaneamente a figura do paternalismo colonial e o retrato racista cuja filha foi objeto de uma tentativa de estupro, imaginário, por parte de um ser inferior. Próspero, como se sabe, é o personagem principal da peça da Tempestade de Shakespeare. Pô, muita coisa, né, mano? Você é louco. E outra, a letra pequenininha. Eu já não enxergo direito a letra normal. Imagina isso aqui. Você é louco. Se ele quisesse que alguém lesse esse texto, ele colocava na letra normal. Tirando também. Diante dele estão Miranda, sua filha e Caliban. Em relação a este, Próspero adota uma atitude que os americanos do sul dos Estados Unidos conhecem bem. Eles não dizem que os negros apenas esperam uma oportunidade para se jogar em cima das mulheres brancas? Em todo caso, o interessante nesta parte da obra é a intensidade com que Manoni nos faz aprender os conflitos mal resolvidos que parecem estar na base da vocação colonial. Ele nos diz, na verdade, que o que falta ao colono, assim como o próspero, é aquilo de que se encontra privado. É o mundo dos outros, onde os outros se fazem respeitar. Este mundo, o tipo colonial o abandonou, afugentando pela dificuldade de aceitar os homens como são. Essa fuga está relacionada a uma necessidade de dominação de origem infantil, que a adaptação ao social não conseguiu disciplinar. Pouco importa que o colono tenha cedido ao propósito único lugar de viajar, ao desejo de fugir do horror da sua terra natal, ou das antigas trincheiras, ou que desejar, mas grosseiramente uma vida mais ampla. Trata-se sempre de um compromisso com a tentação de um mundo sem homens. Se lembrarmos que muitos europeus vão para as colônias porque nelas têm a possibilidade de enriquecer em pouco tempo, que salvo raras exceções, o colonialista é um comerciante, ou melhor, um traficante, teremos compreendido a psicologia do homem que provoca no autóctone o sentimento de inferioridade. Quanto ao complexo de dependência, malgache, ao menos sob a única forma em que nos é acessível e analisável, ele também provém da chegada dos colonizadores brancos à ilha. A respeito de sua forma, do complexo original, em estado puro, que teria caracterizado a mentalidade malgache. Durante todo o período anterior, Manoni não parece ter nenhuma base para tirar conclusões, por mínimas que sejam, no tocante à situação, aos problemas ou às possibilidades dos autóctones no período atual. E acabou. O próximo capítulo é a experiência vivida do negro, que a gente vai ler no próximo dia que a gente pegar pra ler, que eu não sei quando vai ser, provavelmente amanhã. Vamos lá. Vamos comentar esse capítulo aqui. Mano, você me acompanhou até o final do capítulo. Primeiro de tudo, muito obrigado. Tamo junto. Sou eternamente grato. Fico feliz que você tenha acompanhado. Espero que você tenha curtido aí. Eu vou finalizar daqui a pouco. Só vou comentar um pouquinho esse final do capítulo para deixar no resumo lá que eu vou editar depois. Então, relação do colonizador e o colonizado, por Frantz Fanon. Ele tá falando o quê? Que primeiro, colonizador e colonizado não é uma relação natural, é uma relação dada pela força, pela diminuição de um povo pelo outro, pelo menosprezo de um povo pelo outro. Isso não é natural. Isso é criado historicamente e estruturalmente em relações de guerra, de exploração. Segundo, pessoas que vivem nesses países colonizados, eles não se veem inferiores simplesmente de graça. Não é à toa que um colonizado se vê como inferior ao colonizador. E ele vê no colonizador uma esperança de ascender socialmente. A gente que é brasileiro acha legal quem vai pra Disney. A gente que é brasileiro acha legal quem vai pra Irlanda. A gente que é brasileiro acha legal quem vai pra Espanha, Portugal. E a gente
acha o Brasil uma merda. Não é à toa isso, tá ligado? Nós somos educados para isso. Nós, como povo colonizado também, nos vemos como inferiores a outros povos, coisa que não somos. E o Fanon tá criticando exatamente isso. E ele tratando os pacientes dele, ele tenta trazer pro consciente essa relação. O outro, eu não acho, eu tenho certeza. Não, cara, não é assim não. Não usou barato também não, pô. Mas falando sério, não é à toa que você pensar assim, que a gente é um povo inferior. Mas falar pra tu, e outro povo ia se virar nas condições que a gente se vira, do jeito que a gente se vira, e ainda consegue tirar uma onda. É foda, mano. Tu vê os outros povos aí tudo fudido da cabeça, tudo sem graça. Não que a gente também não tenha nossos problemas, né? A gente não é um povo também bom. Não em questão de ser inferior. Então, mas que nem eu te falei, a gente só não é letrado, a gente só não tem estudo. A gente é um povo inteligente. O país é uma merda. Não, eu não acho que o Brasil é uma merda, não. A gente tem um espaço enorme, com uma riqueza enorme. É que a riqueza fica pra quem é rico já, né? A gente não tem acesso a tudo que o país tem a oferecer. Mas que tem a oferecer, tem. Daí o Franz Fanon tá falando exatamente desse raciocínio nosso. De achar que a nossa terra é horrível, nossa terra é ruim, e achar que a terra do colonizador é melhor, tá ligado? Você tá. Você tá. Como diz? Você tá entendendo direitinho. É essa pegada aí mesmo. Que ele tá falando aqui. Mas é isso. Senhor Garou. Garou é do One Punch Man, né? Se eu não me engano. Garou. Isso aí. Tô ligado. Eu assisti One Punch Man. O anime, né? A segunda temporada é ruim, a primeira é muito foda. Eu tô acompanhando Qual que é o nome? Ai, meu Deus. Jujutsu Kaisen. Muito louco também. One Punch mangá é pica. Eu tenho que ler. Eu não li ainda. Eu tô lendo Terminei Berserk esses dias. Vilã Saga, eu li esses dias também. Sensacional, recomendo. Eu comecei a. Jujutsu é triste. É, mano. É muito triste. Demais. O que mais que eu tava lendo esses dias, pô? Vagabond. Vagabond, muito foda. Então, Jujutsu, não só. O problema não é só morrer todo mundo. O problema é que eles morrem de uma forma que é muito triste. Não é uma morte tipo assim, ah, morreu, mas porra, fez um bagulho foda. Não, tipo, os caras só se fodem só. A morte do Nanami, cê é louco, filho. Agora morreu o Gojo. Então, tipo, é uma morte de graça, tá ligado? É cruel. Não tem um mártir, sacou? O Gojo foi de arrasta pra cima, foi de Americanas. Gojo foi de busão às 18. E aí, Léo Senju? De boa, meu parceiro? Pô, tu chegou bem no final da live, mano. Tô finalizando agora. Tava lendo o Franz Fanon com o Mano Garou aí. Tava me acompanhando na leitura do capítulo. Mas eu agradeço aí você ter colado. Seja bem-vindo. É, mano, você chegou no final. Eu tô finalizando agora. Mas obrigado por ter colado. Inclusive ficou convite. Nos próximos dias que eu abrir live aí, só encosta. A gente lê uns textos, troca ideia. Viu? Tamo junto. Agradeço a quem acompanhou, quem vai acompanhar. Mano Garou, Mano Léo. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. A cada noite ele fica uma hora. Bom, vamos que vamos.
Mano, eu comecei na Twitch faz uns dias, não sei nem como é que funciona esse bagulho de donate. Tanto que eu tenho que pegar afiliado pra pegar donate. Eu não sei o que que é isso aí. Eu não manjo nada, mano, desses bagulho, eu falo pra tu. Comecei a fazer. Eu tô usando a Twitch, na verdade, porque meu computador é ruim, que nem eu te falei. É como a Twitch grava, aí eu baixo depois. Tem que bater a meta. Ah, deve ser meta tipo de quantidade de pessoas assistindo, é isso? Provavelmente, né? Eu não manjo nada mesmo. Tem que ter 50 follow e ter uma média de 3 views por live por uma semana. Porra, não é fácil também, né? Pra quem não. Eu vou começar. É, mano, agora que tu falou, que sabe o que eu vou fazer? Vou começar a divulgar esse barato. Não divulgo pra ninguém. Mandar até minha mãe ficar assistindo, foda-se. Pra tentar pegar esse follow aí. Da hora, não sabia não. Obrigado, velho. Eu não manjo nada desses bagulho. Sou bem ruim. Aí nós fica milionário, já pensou? Monstro. Mas é isso. Ó, eu tenho que dormir agora, falando sério. Que amanhã eu levanto cedão. Enfim, obrigado mesmo por acompanhar, pelas orientações. Qualquer dia que tu quiser colar aí na live de novo, tamo junto, boa noite. E boa folga amanhã. Tente aproveitar a sua folga da melhor forma possível. Juiz, hein? Que é terça-feira. É nóis, tamo junto.